A gente começou essa nova série de ministrações. Hoje é a primeira ministração, onde é sobre o fruto do Espírito. E se você já caminha com Jesus há algum tempo, você já ouviu sobre o fruto do Espírito, amor, paz, enfim, cada um deles. E a gente vai caminhar nas próximas semanas em cima desse tema. Mas antes da gente ir especificamente no fruto do Espírito, no singular, eu quero te levar a refletir uma coisa, que é a origem do fruto. Qual que é a origem do fruto? Onde que começa a nossa busca pelo fruto do Espírito? O que é necessário eu e você entendermos acerca desse fruto? Onde que ele começa? Como que ele impacta a nossa vida? Como que impacta a vida das pessoas ao nosso redor? Esse é o nosso objetivo nessa manhã. E existe algum hábito que você adquiriu depois de você ter um contato muito próximo, um relacionamento muito próximo com uma pessoa? Então, um hábito que talvez você não tinha antes, e aí, por conta do relacionamento, por conta de estar convivendo muito com uma pessoa, você passa a ter aquele hábito. Um hábito que você não tinha. Eu lembro que quando eu casei, na casa da minha mãe, por exemplo, eu tinha que lavar a louça. Então, eu lavava a louça, tipo assim, 3 da tarde, 4 da tarde, mas daí eu casei. E aí a minha mulher não deixa eu lavar a louça 3 da tarde, 4 da tarde. Então, eu comecei a ter o hábito de o quê? Almoçar, comer, já limpa os pratos, e já começa a lavar a louça. Isso aí já se tornou um hábito. Então, mesmo quando eu estou sozinho, se eu estiver sozinho em casa, por já ser algo que se tornou natural, eu almoço, pego minhas coisas, limpo e já começo a lavar a louça. Então foi um hábito, bobinho que seja, né? Mas foi um hábito que, por conta de um relacionamento profundo, por conta de um dia a dia com uma pessoa, esse hábito que era só de uma pessoa se passou para outra, assim como eu tenho certeza que meus hábitos também passaram para ela, e assim vai. Eu tenho certeza que tem pessoas que você já tomou uns hábitos dessa pessoa, e essa outra pessoa pegou os seus hábitos, e assim vai. E aí, essa semana eu estava percebendo, a minha sobrinha, ela acabou de fazer 1 ano de idade. E aí, a gente fica fazendo as palhaçadinhas para a criança rir, né? E aí, ela começou a rir assim, para trás. Se jogava para trás assim, jogava as costas para trás. E aí, a gente começou a perceber que o meu cunhado ria assim. Então, o pai dela ri desse jeito. Então, ela associou assim, tô rindo, se joga para trás. Então, por causa de um relacionamento, a risada dela se tornou igual ao do pai. Se você tem um amigo muito próximo, já deve ter percebido que a risada desse amigo já virou a tua risada também. Isso é muito comum acontecer. E o que eu quero dizer com isso é que todo relacionamento profundo, ele começa a transformar você. Todo relacionamento muito próximo que você tem com uma pessoa, ele começa em pequenos hábitos transformar quem você é, seja para algo bom, ou seja, para algo ruim. Todos nós somos influenciados pelos relacionamentos que nós cultivamos. Todos nós somos influenciados pelo relacionamento que a gente decide entrar. E é esses relacionamentos que passam a moldar nossas opiniões, as nossas crenças, a nossa cosmovisão e também começa a influenciar as nossas atitudes. E é aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo porque os hábitos que você pratica, ele revela quem você é. Os hábitos que você costuma fazer, ele fala muito sobre quem você é, aquilo que você crê, aquilo que você gostaria de ser. É esses hábitos que revelam isso. E é mentira aquela frase que fala assim, você não é aquilo que você faz. Não, você é exatamente aquilo que você faz. Não tem como desassociar quem você é daquilo que você faz. É impossível. Se uma pessoa rouba, o que ela é? Se uma pessoa fica irritada no trânsito, se xinga todo mundo, é uma pessoa que é descontrolada. Não tem como dizer assim, não, eu não sou descontrolado. Eu só sou descontrolado em algumas situações específicas. Não, tu é descontrolado, ponto. Não tem como dizer para o ladrão que ele não é ladrão, porque ele só roubou uma vez. Não, ele é ladrão, ele roubou, ponto final. Não tem como discutir isso. E agora, se você vive em Cristo, você é um discípulo. É impossível desassociar.
Se você está caminhando com Jesus, se você está caminhando em um relacionamento com Ele, os seus hábitos, as suas atitudes, aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de não ser, as suas decisões, os seus afetos, refletem a sua decisão de seguir a Cristo. Então é impossível a gente separar o que nós fazemos de quem nós somos. E tem uma frase de Dallas Willard que fala assim: nós não acreditamos em algo apenas por dizer que acreditamos, nem mesmo quando acreditamos que acreditamos. Nós acreditamos em algo quando agimos como se fosse verdade. E essa frase é uma frase muito forte, porque realmente, às vezes a gente tem gente na igreja que acredita que segue Jesus. Tem pessoas que acreditam que realmente têm uma vida com Deus. Elas acreditam nisso, elas têm certeza disso. Mas as atitudes não revelam aquilo como se aquilo fosse verdade. As atitudes, como Willard disse, nós acreditamos em algo quando agimos como se fosse verdade. Ou seja, a forma que você age, a forma como você vive a sua vida, diz muito sobre aquilo que nós, eu e você, acreditamos. E as suas ações sempre vão denunciar as suas crenças. Sempre aquilo que você faz vai denunciar algo que você acredita. Seja se você acredita muito ou pouco em algo, aquilo vai refletir em você. E o que você faz quando algo na sua vida não vai tão bem? Quando a sua vida não está tão legal assim, quando as coisas não estão tão encaixadas, como que você reflete a essa situação? Como que você lida com os desafios diários? Quais ações que, no final das contas, revelam a verdade que eu e você, nós acreditamos? E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em João. João 15. João 15, a partir do verso 1. Nesse primeiro momento nós vamos ler do 1 ao 6, mas mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar por alguns versos da palavra. João 15, a partir do verso 1, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Jesus é um grande conhecedor de relacionamentos. E ele nos mostrou que a origem de um fruto é a permanência. Jesus vai falar muitas vezes a palavra permanecer. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus fala aproximadamente 13 vezes permanência nesses versos que nós vamos ler em seguida. Então, estar com Jesus, estar nele, permanecer nele, gera frutos. Estar longe de Jesus, não permanecer nele, gera outros frutos. Então, o que Jesus está nos ensinando é que permanecer é estabilidade, é estar fixo, é não se alterar. Algo que é permanente, e quando a gente olha para essa palavra no grego, permanecer significa fazer morada. Então é se estabelecer, é não se mover, é não se alterar. E se tem algo que a nossa geração tem um grande problema, e quando eu falo a nossa geração, não é a minha idade, é no geral. Se você está vivo aqui agora, você é dessa geração. Uma coisa que a nossa geração não gosta de fazer é de se manter permanente.
Nós a todo momento somos chamados para algo novo, nós queremos sempre a novidade, nós queremos sempre algo mais radical, nós queremos sempre algo mais que instigue mais a gente. Então a gente percebe, aí sim, pessoas da minha geração que não se mantêm em trabalho, porque não gosta de fazer muito tempo a mesma coisa, não consegue ficar sempre sendo subordinado pelo mesmo chefe por muito tempo. Enquanto isso, a gente vê pessoas de outras gerações que ficam 15, 20, 30 anos no mesmo lugar, na mesma empresa. Porque entendem que enquanto está permanecendo, quando está ali fixado, de alguma forma aquilo é melhor para ela. E o convite que Jesus faz é de permanência que transforma uma realidade. Quando nós estamos em Cristo, nossas ações, aquilo que a gente se baseia, se torna as nossas atitudes. Então, se nós estamos permanecendo em Jesus, esses frutos são visíveis. Não dá para a gente fingir que eu não sigo, que segue a Jesus. Não dá. Porque se eu falo que sigo e eu não faço as ações, as atitudes, claramente eu não sigo. E Jesus diz que nós somos os ramos dessa videira, e como ramos firmados nele, nós geramos esperança a partir dele, não a partir de nós mesmos. Então, o tempo todo a gente quer gerar uma esperança, a gente quer que as coisas andem bem, e às vezes a gente tenta fazer isso fora da videira. A gente tenta fazer isso como se fôssemos ramos que conseguissem viver solitários. Mas o que Jesus está nos alertando é que fora dele, fora da videira, os ramos não servem de nada. E o mais engraçado disso é que, quando a gente vê essa passagem, quando Jesus fala, aqueles que estão dando frutos, eu podo, para dar mais fruto. Como que isso faz sentido, né? E aí eu dei uma pesquisada, não sei o quantos têm um conhecimento sobre vitivinícolas, né? Mas enfim. Então, a videira, ela precisa ser cortada, os ramos que estão dando fruto precisam ser cortados para que mais luz possa entrar na árvore e, consequentemente, mais frutos são gerados. E essa poda na nossa vida não é algo simples de viver. Quando a gente está vivendo um período onde Deus está espremendo quem nós somos, quando Deus está retirando os pecados que a gente está acostumado tanto tempo viver, a gente começa a perceber o quanto que a gente precisa caminhar mais, o quanto que a gente precisa andar mais em busca dessa santificação em Jesus. Mas é algo que o próprio Deus faz. É o próprio Deus nos podando. É o próprio Deus nos levando a caminhar um pouco mais para conhecer a Tua Palavra, para conhecer aquilo que Deus é. E esse convite de Jesus é um convite muito claro de permanecer nele para dar fruto. E quais são esses frutos? Qual é esse fruto? É o fruto do Espírito. Um caráter transformado. Lembra que eu falei? Todo relacionamento profundo começa a transformar um pouco de você. E quanto mais relacionamento você cultiva com Jesus, mais você começa a se parecer com Ele. Quanto mais você está permanente nesse local, quanto mais nós colocamos entendemos essa perspectiva onde Jesus é o centro da nossa vida, onde a gente busca cada vez mais se tornar como Jesus, isso começa a refletir em nós. E não tem como termos um relacionamento com Jesus e não permanecendo nele. Não tem como, mesmo eu vindo na igreja todo domingo, participo de tudo, sirvo na igreja, faço tudo, né? Tudo aquilo que a religião me ensina a fazer, eu faço. Mas eu não permaneço em Jesus. Como? Conhecendo cada vez a sua palavra, entendendo aquilo que Deus tem para mim, através da Escritura, porque eu não preciso de um vidente me mostrando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. É permanecendo nele que a gente tem essa transformação. E o Espírito Santo, através do Evangelho, ele te impulsiona a uma transformação. Uma renovação de mente que se torna impossível não dar frutos. Quando nós estamos em Cristo, quando nós somos feridos pela palavra, não tem como eu e você não sermos confrontados da forma que a gente vive, não tem como.
Porque o Espírito Santo que passa a habitar em nós, começa a permanecer em nós, começa a fazer morada em nós, nos leva a um caminho quase que, entre aspas, natural de gerar fruto. E continua a leitura comigo a partir do verso 7, do 7 ao 11. Fala assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e o seu amor... tenho dito essas palavras, é o 11, perdão. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha isso que Jesus está nos mostrando. Jesus está nos ensinando que tem como a gente pedir coisas para Deus e a gente receber essas coisas de Deus. Olha que loucura. Às vezes a gente fica assim, não, como é que eu vou pedir para Deus? Não, Jesus está ensinando claramente como que a gente pede para Deus. Permanecendo nele. E isso é incrível porque nos mostra que quanto mais relacionamento nós temos com Jesus, quanto mais nos aprofundamos na sua palavra, aprendemos a pedir coisas que glorificam a Deus. Quando nós estamos colocados nessa videira, nós aprendemos que a forma que a gente pede as coisas para Deus deixa de ser cada vez mais sobre nós, deixa de ser cada vez mais sobre pedidos autocentrados, deixa de ser pedidos que são sobre a nossa felicidade, deixam de ser pedidos sobre algo que eu gostaria de ter, mas não tenho. Ai Deus, eu gostaria do carro assim, assim, assado, e você pode pedir para Deus isso, não tem problema nenhum. Mas o que Jesus está falando aqui é sobre um pedido que o Senhor concede. É quando nós deixamos de ser egoístas, mesquinhos, autocentrados e começamos a olhar para nós através do Espírito e pedimos assim: Deus, transforma quem eu sou. Deus, tira de mim esse pecado. Deus, me ajuda através do Espírito Santo a combater essa tentação. Deus, me ajuda a viver uma vida em santidade. E se isso glorifica a Deus, a verdade é que nós podemos ter a certeza de que o Senhor irá nos capacitar. Através do seu Espírito nós iremos caminhar e o Senhor estará sempre do nosso lado, fazendo com que eu e você a gente consiga isso que a gente está pedindo. Porque não é mais algo sobre ter algo, mas é sobre ter o próprio Deus em nós. É sobre ter cada vez mais ter o Espírito Santo de Deus agindo em nós. É sobre cada vez mais caminhar e ser reconhecido como pessoas que seguem a Cristo. É ser cada vez mais parecido com Jesus. E quando nós estamos em Cristo, tudo o que sai de nós é o próprio Cristo. Quando nós estamos em Cristo, tudo o que sai de nós é o próprio Cristo. Então é aquela velha ilustração, né? Como que uma mangueira vai deixar de ser manga, não tem como uma mangueira sair cebola, não tem como um pé de laranja sair maçã, não tem como você estar permanecendo em Cristo e sair mais de você. Não tem como você estar permanecendo em você mesmo e sair mais de Cristo. Não tem como. O convite de Jesus é que a gente possa ter um solo preparado, esperando que Ele nos transforme e cada vez mais em nossas ações. Aquela pessoa que no trânsito xingava todo mundo, agora fala assim, ó, que Deus te abençoe. Mesmo com a vontade de falar outra coisa. E lembrei agora, essa semana bateram no meu carro. Essa semana eu estava aqui na sinaleira, parado na sinaleira. Aí, tranquilo lá, conversando, estava com a minha irmã, uma tia minha, do nada naquele BUM! Aí só vem para trás assim, ó. Ai, só respira umas 2, 3 vezes. Aí, enfim. Aí tu olha o carro da outra pessoa, como é que é, né? Ai, tomara que seja uma, sei lá, pelo menos um carrinho mais novo, né? Que daí tu já espera que a pessoa já vai te dar um dinheirinho. Aí eu já vi, era um C3 com a parte de baixo caída, já. O Senhor Jesus, dá glória, né? Mas daí bateu o carro naquela hora, e aí eu fico pensando assim,
Se fosse uma pessoa que às vezes não tivesse o Espírito Santo de Deus, já fala assim, não viu, estava no celular, né? Provavelmente estava, né? Estava mexendo no celular, estava fazendo o quê? Não sei o quê. Vocês já viram treta de trânsito, né? Por coisas tão simples. E aí eu fui olhei, cara, não era nada demais, era coisa simples, assim, não, beleza, daqui da identidade, deixa eu bater foto aqui do teu carro, enfim. E vai se resolver em nome de Jesus. Então, se a gente está permanecendo em Cristo, a minha ação no momento que alguém bater o carro em mim vai ser uma. Mas se eu não estou em Cristo, a forma de eu lidar com uma pessoa que bateu no meu carro vai ser outra. Se eu estou em Cristo, a forma de eu reagir a um momento que o meu filho dá um berro, dá um tapa, vai ser uma. Se eu estou em Cristo, vai ser outra. No final das contas, o que a gente precisa entender é que a vida bem-sucedida, a gente às vezes fica buscando algo que Jesus pode dar para a gente. Então a gente fica na busca, a gente segue a Jesus, sempre na expectativa que Ele dê algo em troca. A gente não consegue entender que Jesus é o destino final. A gente não consegue entender que enquanto a gente está seguindo a Cristo, a gente não precisa de mais nada além do próprio Cristo. É quando Ele se revela para nós, é quando o seu amor faz parte de nós, é quando Ele encontra a gente, finalmente a gente encontrou o destino que a gente precisava. Aí agora, as coisas que eu achava que eu precisava ficar pedindo, as coisas que eu achava que eu precisava ter na minha vida, agora já não são mais tão importantes assim, porque o que mais importante, aquilo que eu mais precisava, eu finalmente encontrei em Cristo. Porque Ele é o nosso destino final. Quando nós encontramos a Cristo, nós somos chamados a permanecer nele, e essa permanência que é a nossa recompensa. Não é mais só, não, deixa eu seguir a Jesus aqui, porque se eu não seguir a Jesus, eu não vou para o céu. Deixa eu seguir a Jesus aqui, porque se eu sigo a Jesus, eu sou um melhor cidadão. Seguir a Jesus, estar nele, deixar com que Cristo faça morada em nós, essa é a nossa maior recompensa. Você pode dar um amém por isso? E quão precioso é o dia que a gente olha ao nosso redor, e talvez a gente não tem muita coisa. Talvez a conta bancária não está como a gente queria. Talvez a nossa saúde não está como a gente queria. Talvez as dificuldades na criação de filhos, a gente está passando mais perrengue do que achava que passaria. Talvez sejam situações no seu dia a dia que te fazem pensar assim, mas Jesus, por que isso aqui está acontecendo? Cadê minha recompensa nessa terra, Jesus? Não existe recompensa nessa terra. Na verdade, a única recompensa que nós temos é saber que o próprio Cristo decidiu permanecer em nós. E agora, a cada dia, nós permanecemos nele. E essa é a nossa principal recompensa. Que esperança viva a gente pode ter, entender que Jesus está lá. O bem mais precioso, aquilo que foi de mais importante na história da humanidade, decidiu fazer morada em mim. Decidiu habitar em nós. E Ele nos chama a permanecer a cada vez mais nele. A partir do verso 12, acompanha comigo. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai de vocês dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Aqui está a chave para nós entendermos se estamos caminhando com Jesus ou não. Quanto estamos amando mais as pessoas ao nosso redor? Isso é muito complexo. Isso é complexo porque não tem algo
simples para a gente dizer assim, ó, eu estou amando mais ou eu estou amando menos. Não tem. Mas se você está em Cristo, a métrica que direciona a sua vida é o próprio amor. E a gente vai falar isso na semana que vem, especificamente sobre a característica do fruto, o amor. Mas essa é a principal métrica, é a principal medida minha e sua, de se estamos seguindo a Cristo ou não, é o quanto eu amo mais. É o quanto eu tenho me entregado mais. É o quanto a minha vida tem se tornado uma vida que reflete o amor de Cristo para os outros. E aí eu te faço uma pergunta: quão permanente está a sua vida em Cristo? Quão permanente está? Sabendo que é essa a métrica principal, o quão uma pessoa de amor você tem se tornado, o quanto uma pessoa de amor você é, o quanto de amor você reflete na maneira que você lida com seus relacionamentos. O quanto de amor você consegue mostrar aos seus filhos. O quanto o relacionamento profundo com Jesus deveria refletir na maneira que nós vivemos, nas pessoas que nós convivemos e o quanto as nossas ações, a nossa boca, os nossos olhos, as nossas mãos, têm refletido que nós estamos na videira. O quanto aquilo que nós fazemos mostra que nós estamos conectados na videira, que nós não somos esse ramo que foi cortado e jogado fora para colocar fogo. Mas nós somos os ramos que o Senhor poda, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos corrige, para que eu e você a gente possa dar ainda mais frutos. E aí, Gálatas capítulo 5, onde fala sobre o fruto do Espírito, diz assim: por isso eu digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os seus desejos da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Olha isso! Quando nós estamos fora de Cristo, mesmo que eu tente fazer as coisas que eu gostaria de fazer, eu não consigo, porque eu sou escravo do pecado. Eu não consigo porque o pecado que habita em mim, ele continua me fazendo escravo dele, porque eu não tenho a liberdade. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Eu repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. E perceba, algumas vezes, até no Conectar College, o Júlio me corrigiu uma vez, ele disse: não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito. E é exatamente isso que a Bíblia está falando. Fruto do Espírito, características são essas, amor. Ou seja, não dá para você falar assim: não, eu sou uma pessoa muito bondosa. Eu sou uma pessoa que ama muito, mas eu sou rabugento, não sou alegre não. Não, mas eu sou muito alegre, mas eu não tenho paz no meu coração. Não tem como. Não tem como você separar: não, esse eu sou muito. Essa característica, não dá, porque tudo isso é um só. É o fruto do Espírito. Onde todas essas coisas revelam aquilo que eu sou em Jesus. E o próprio Cristo, sabendo que nós não conseguiríamos viver isso,
Ele decide se entregar por nós, Ele decide fazer morada em nós e através do seu Espírito transformar a cada dia quem nós somos, em pessoas mais semelhantes com Jesus. E essa versão fala isso, a Bíblia NVT fala, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Eu amei essa versão, porque não é sobre ser como Jesus enquanto eu estou em casa. Não é sobre ser como Jesus quando eu estou na igreja, porque na igreja eu tenho que ser como Jesus, né? Até porque se a gente não é parecido com Jesus, na igreja, dá vergonha. Na igreja eu não falo palavrão, mas em casa, aí eu estou em casa, a casa é minha, né? Eu posso. Na igreja, eu tenho que lidar assim assado, mas em casa, no trabalho, não. Em todas as áreas da nossa vida. E a pergunta que eu faço é, como que seria as nossas casas, como que seriam nossos trabalhos, como seriam os nossos relacionamentos, se nós, esses ramos, saíssem frutos apenas da videira que é Jesus? Como que seria a nossa forma de lidar com a paternidade, a maternidade, nossos relacionamentos do trabalho? Como que está frutificando? Como estando colocados no ramo, na videira, nós sendo ramo, em Jesus, como que isso reflete a forma que nós viveremos? A vida que nós queremos viver, os relacionamentos saudáveis, eles estão à nossa disposição. Mas nós precisamos estar permanecidos em Cristo. Porque no final das contas, quem permanece, frutifica. É impossível. Quem permanece, frutifica. Então, se você está permanecendo, se você está nessa caminhada de a cada dia mais ser parecido com Jesus, é inevitável você frutificar. É inevitável você fazer com que as características do fruto do Espírito se tornem cada vez mais reais na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas ao seu redor. E aí sim, nós seremos reconhecidos pelo amor. Nós seremos reconhecidos quando nós amamos uns aos outros. Assim como a palavra de Jesus falou, não existe amor maior do que aquele que se entrega pelos seus amigos. E qual foi a resposta de amor de Jesus? Morreu por aqueles que eram inimigos. E Ele nos chamou agora de amigos. E para refletir e praticar 3 pontos, queria te fazer uma pergunta. Que prática você precisa mudar hoje? Hoje. Para refletir aquilo que você crê. Que prática que você faz no seu dia a dia, que aí você olha e fala assim, olha, aquilo que eu creio não condiz com isso que eu faço. Aquilo que eu creio, aquilo que eu digo crer, não faz sentido com isso. Que lembra aquela frase de Chesterton? Mesmo quando nós achamos que acreditamos. Não, nós precisamos fazer aquilo que nós acreditamos. E aí sim nós nos tornamos. Que prática você precisa mudar hoje para refletir aquilo que você crê? Segundo ponto. Deixe o relacionamento com Jesus mudar quem você é. Porque o relacionamento com Jesus vai te transformar. O relacionamento com Jesus vai te fazer a pessoa que roubava não roubar mais. Tem um momento que Paulo fala isso, né? Aquele que roubava não rouba. Aquele que traía, para de trair. Simples. Aquele que faz coisas que não refletem a videira, que passe a fazer coisas que reflitam a videira. E último ponto. Seja transformado pelo amor de Deus e reflita esse amor. Sabe, a gente tem um amor que nós recebemos por Deus que é incomparável. Nós recebemos um amor da parte de Deus que nada pode se comparar com isso. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de esposa, não existe. Por quê? Porque Deus olhou para nós quando nós éramos pecadores. Deus olhou para nós quando nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim Ele nos amou, se entregou por nós. E o que Jesus nos chama agora é refletir a isso que um dia nós recebemos. É ter um coração transformado, é ter um coração regenerado, à imagem do Filho de Deus. E a cada dia,
com fé, esperança, com comunidade, se tornar mais parecido com Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Feche seus olhos, apenas para não ficar desconcentrado nesse momento. Mas eu quero orar junto com você. Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Senhor, que é rico em misericórdia, o Senhor que um dia decidiu entregar o seu Filho por nós. Senhor, não existe amor maior do que o amor que um dia o Senhor depositou naquela cruz. Não existe realidade mais constrangedora, não existe uma realidade que nos leva a olhar para isso e falar assim: Senhor, nós não merecíamos isso, mas mesmo assim, o Senhor decidiu se entregar por nós, e nós queremos, Deus, refletir esse amor, porque esse amor um dia transformou a nossa história. Esse amor um dia transformou aquilo que nós somos. Esse amor um dia transformou as nossas paixões, as nossas decisões. E nós queremos te pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos capacitar a cada dia, santificar cada vez mais o nosso coração, para que nós geramos frutos, Deus. Para que a gente possa gerar frutos. E esses frutos possam transformar a nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos ser pessoas que são marcadas pela palavra, e essa palavra transformar a vida de outras pessoas, assim como um dia transformou a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus. Amém.